Olá, caros estudantes, saudações. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal com o objetivo exclusivamente de fazer uma revisão geral em cima das questões do Enem. Quando nós temos uma questão, qualquer questão, independente de ser do Enem ou não, ou de qualquer outro vestibular, ou concurso, uma questão é claro, em ritmo de prova nós temos que ser o mais preciso e rápido possível, né, com atenção para não errar. Esse é o comportamento para não perder tempo, porque senão a gente é vencido pelo tempo e não consegue fazer as questões. Então a gente já vai eliminando ali por técnicas e macetes as questões erradas e já marcamos a correta e acertamos, né? Mas como o aprendizado ele é para a vida, né? E a gente aprende para entender como funciona também os fenômenos da natureza. O nosso objetivo então não é só provas, Enem, concurso, é aprender para a vida, né? Mas por trás de uma questão, além da resposta correta, ela tem vários conteúdos. Se for uma questão de química, tem vários conteúdos de química por trás dessa questão. Então eu peguei aqui uma questão do Enem 2018, eu não vou ler ela no momento, mas é uma questão que envolve vários conceitos. Então nós vamos começar, esse é o primeiro vídeo da série de revisão para o Enem. Eu quero muito te ajudar, porque eu sei que tem pessoas também que não têm condições de pagar um cursinho e tudo. Então, que eu puder te ajudar, né, em conhecimento aqui no canal. Então no final, se você gostar, você deixe seu curtir, assina o canal para poder estar vendo a parte 2 do vídeo que eu ainda vou estar lançando aí no canal. Então nós vamos começar hoje com essa questão aqui do Enem 2018. É uma questão que tem vários conceitos por trás. E nós vamos aproveitar isso, né, deixar a resposta para o final, porque muitos de vocês já até sabem a resposta, às vezes já até conhecem a questão. Vamos deixar a resposta para o final e vamos ver o que essa questão tem por trás em termos de conteúdos dentro da química. Então nós vamos revisar, né, esses conteúdos, fazer um apanhado geral, ver o que tem por trás dessa questão e fazer uma revisão. Bom, essa questão então aqui ela envolve o que? Conceitos de tabela periódica atualizada, propriedades periódicas dos elementos, e envolve também distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling. Ok? Então nós vamos, para você ver, numa questão dessa, ela envolve vários conceitos que dá para a gente poder revisar, fazer uma revisão bacana aqui de tabela periódica, atualização de tabela, propriedades periódicas dos elementos, distribuição de Linus Pauling também, porque muita gente tem dificuldade. Ok? Então nós vamos começar aqui, dentro dessa questão, falar de tabela periódica. E aí, ao passo, nós vamos falando dos demais tópicos que envolvem essa questão nessa primeira revisão do Enem de Química, parte 1. Então o nosso primeiro tópico, tabela periódica. Tabela periódica. O que é? Para mim, a tabela periódica é o alfabeto químico da matéria. Para mim, na minha concepção, como professor, a tabela periódica ela é o alfabeto químico que compõe a matéria, porque toda matéria que está no nosso universo, tudo aquilo que é micro, é macro, aquilo que é visível e não é, que está aos nossos olhos ou não, é composto por átomos. E a receita é essa aqui, a tabela periódica, onde está todos os elementos que compõem a vida, pelo menos no nosso nível de conhecimento, pelo menos no nível em que nós conhecemos, né? No nosso conhecimento limitado, né? Pelo menos no nosso conhecimento limitado, a tabela periódica ela é um alfabeto. Você tem o alfabeto ABC, que é um alfabeto onde você compõe
todas as palavras que você quer falar em vários idiomas. E a tabela periódica é isso. Ela é o alfabeto, assim como o ABC é o alfabeto que compõe a matéria no nosso universo, claro, dentro da nossa limitação e dentro do nosso conhecimento. Nós temos aí para comparar como o ABC, que é um alfabeto onde a gente serve para escrever as palavras de um modo geral. A tabela periódica funciona assim. Para mim, na química, na ciência, ela é o alfabeto, né, pelo qual nós conhecemos e estudamos a matéria. É o alfabeto que compõe. Aqui está, né, os elementos que compõem os materiais, a matéria que existe no universo. Então, é o alfabeto químico, né? A tabela periódica, ela é muitas vezes símbolo de temor. Às vezes os estudantes ficam preocupados com essa questão de decorar. Hoje nos ensinos, na forma como ensinamos, nós não usamos mais esses métodos de decoreba. Hoje a forma como a química ela é lecionada, né, a forma como nós ensinamos a tabela periódica é de uma forma prática, de um jeito que o aluno possa ver esses fenômenos químicos, esses conhecimentos químicos no seu cotidiano, sem muita decoreba igual era no passado, tá bom? Então, para mim, isso aí é a tabela periódica. Aliás, é uma das principais ferramentas do químico. Você não precisa decorar. Precisou de qualquer informação, você vem aqui, as informações estão aqui. É o que a gente vai fazer agora. Você imagina um médico que usa o estetoscópio, né? Que é a sua ferramenta de trabalho, um aparelho que consegue amplificar sons do corpo humano. Sem esse aparelho, o médico teria dificuldade, mas conseguiria trabalhar. A tabela periódica é mais ou menos isso aí para os químicos. Seria como se fosse um estetoscópio para o médico, né? É uma ferramenta muito útil. Precisou da informação, ali está. Bom, aqui nós vamos começar falando da tabela periódica. Nós vamos começar falando sobre famílias ou grupos, né? Séries ou períodos, que são sinônimos. Famílias e grupos, séries ou períodos, que são sinônimos aí. Então, na tabela periódica, o que nós temos aqui? Nós temos as famílias. Nessa tabela periódica atualizada, você percebe aqui que as famílias elas estão sempre, né, na tabela periódica, mas essa aqui está atualizada. Então, as famílias são numeradas de 1 a 18. Né? Então, as famílias elas estão nas colunas verticais, né? Você tem as famílias assim, nas colunas verticais, e são sinônimos. As famílias elas podem ser chamadas de grupos também. Então na vertical aqui você tem a família, então família 1A, família 2A, depois 3, 4, 5, 6, né? Indo até 18. Então lembrar que aqui na horizontal, né, você tem as famílias ou grupos, né? Também falamos grupos, que são sinônimos. Depois, o que nós temos depois? Além das famílias aqui na horizontal, famílias ou grupos, nós temos também na vertical as séries ou períodos. Ou seja, a tabela periódica ela tem 18 famílias, né, que vai de 1 a 18, famílias ou grupos, na vertical. E nós temos aqui na horizontal as séries ou períodos, né, que também são sinônimos. Muitos falam séries, outros falam períodos. Então, quantas famílias a tabela periódica tem? Então, nós temos aqui 18 famílias aqui, ó.
do 1 a 18 na vertical. Na horizontal nós temos os grupos ou séries. Então a tabela periódica ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 períodos e séries. Então não vai fazer confusão. Veja bem, né? Nós temos aqui então a seguinte situação. Na vertical nós temos as famílias, né, ou grupos, são 18, né? Isso vai dar da família 1 à família 18, e depois nós temos aqui os períodos ou séries, né, que são 7. Então você conta os períodos aqui, ó, 1, 2, 3, né, 4, 5, 6, 7. Você vai do hidrogênio ao frâncio aqui, 7 períodos, né? Então isso aqui já é uma revisão bacana, te ajuda muito aí nessas revisões. Aqui, além dos períodos e das famílias, nós temos também os nomes, né, das famílias. Esta primeira família aqui, ó, nós chamamos de alcalinos, que é a família 1, a família 2 chamamos de alcalinos terrosos. Vou pular esse grupo do 3 ao 12, depois eu comento sobre ele. Aqui eu tenho a família do boro, família do carbono. Aqui eu tenho a família do nitrogênio, né? Aqui nós temos os famosos calcogênios, família dos calcogênios. Aqui eu tenho a família, os halogênios ou formadores de sais. E aqui na família 18 nós chamamos de gases nobres, né? Os famosos gases nobres aí que vai do hélio ao organesson, que eu já vou comentar. Então, a tabela periódica ela é isso aí. Você tem essas famílias aí por nome, né? E é bom estar lembrando. Então, alcalinos, né? Repetir de novo, a família 1A, família 2A, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, né? Aqui os halogênios ou formadores de sais, e aqui os gases nobres. Lembrando que quando a gente fala família 1A, alcalinos quer dizer formadores de bases, né? Formadores de bases. O porquê disso? Alcalinos e alcalinos terrosos. Ou seja, cinzas da terra, uma coisa assim, mas na realidade, alcalinos quer dizer formadores de bases, né? Então eu tenho os metais alcalinos aqui e os alcalinos terrosos. Porque a maioria das bases são compostos químicos corrosivos, né? São opostos de ácidos. Então quando a gente estuda ácidos e bases no conceito de arrênios, a gente aprende lá sobre os hidróxidos, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, que são bases segundo a teoria de arrênios. E a característica das bases tem essa coisa de hidroxila, né? Dos hidróxidos. E bases são compostos extremamente corrosivos. Outras bases são mais fortes, outras são mais fracas. Uma das bases mais comum que temos seria a base de sódio, né, que é o hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica. É uma base aí, segundo a teoria de arrênios. É uma base comum, né, comercial, a gente é muito próximo, quase todo mundo tem em casa. Então, alcalinos, né, quer dizer formadores de base. As bases são geralmente formadas por esses metais, muitas bases, né? As bases inorgânicas. Neste grupo aqui, que é o grupo, a família 2 ou grupo 2, nós temos alcalinos terrosos, justamente porque esses metais eles são encontrados juntos a minerais e rochas, né? Por isso que são cinzas da terra, alcalinos terrosos. Tem a ver com o fato desses metais serem encontrados em rochas ou minerais, ok?
As demais famílias eu já falei, né? Os gases nobres. Agora nós temos também, como revisão aqui, outros fatores, que seria a simbologia por trás dos elementos, né? Os símbolos de um modo geral. Então eu tenho aqui, por exemplo, o lítio, né? Então toda vez que você for consultar a sua tabela periódica, você tem aqui o elemento químico. No caso eu vou pegar aqui o lítio, né? O lítio aqui. Você tem o elemento químico. Você tem o nome desse elemento químico. Você tem a sigla, né, Li, uma letra maiúscula e outra minúscula. Você tem o número atômico desse elemento. O número atômico, ele é representado pela letra Z. Representado pela letra Z, né? O número atômico, ele representa a quantidade de prótons que tem no elemento. Então, toda vez que você olha um quadrinho desse aqui, o que você vê? Você vê o número atômico do elemento, você vê o símbolo, né, em letra, uma letra maiúscula ou minúscula, o nome do elemento químico e a sua massa. O número atômico é referente ao número de prótons, né, cargas positivas que esse átomo tem no seu núcleo. Esse número de prótons é representado pela letra Z, mas em alguns casos também você pode usar o P, né, que é o número de prótons, ou P+, também. O símbolo vai estar em todos os elementos químicos. Você tem o nome aqui embaixo. A massa, ou peso atômico, ele é sempre maior que o número atômico. Então, por exemplo, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, se você analisar bem, você vai ver, ó, por exemplo, o hidrogênio tem o número atômico 1. Depois a gente olha a tabela periódica por série, né, e período, ou seja, na horizontal, da esquerda para a direita. Então eu tenho hidrogênio 1, hélio 2, depois você vai para o segundo período, lítio 3, berílio 4, e esse número vai crescendo em ordem crescente. 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, até chegar ao número atômico 118. Então a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Esse número atômico é justamente o número de prótons que o elemento ele tem no seu núcleo. Depois vem as massas. Uma observação interessante é que a massa ela é sempre maior que o número atômico. Mesmo para o hidrogênio com o número atômico 1, você percebe que a massa dele é 1,008. Às vezes elas estão arredondadas porque a gente arredonda, mas as massas elas têm casas decimais, e o número de massa, para não haver confusão aqui, é sempre maior que o número atômico, porque há casos de algumas tabelas onde a massa está em cima e o número atômico embaixo. Então às vezes alguns estudantes fazem confusão com isso aí. Qual que é a massa, qual que é o número atômico? Nesse caso aqui, nessa tabela, o número atômico está em cima, né? No caso do hélio, a massa está embaixo. Mas há casos que há uma inversão. Mas o número atômico ele é sempre inteiro, não tem casas decimais. A massa ela tem casas decimais e é sempre maior que o número atômico. A massa atômica ela é representada por ar, tá bom? Por ar, ok? Então, toda vez que estivermos igual na questão lá que a gente vai resolver depois, aquela questão por trás dela tem todo esse conhecimento. Lá o número atômico é dado pela letra Z, né? Não usa o P. E as massas são dadas pela letra A, tá bom? Então isso aqui é uma forma de relembrar aqui a simbologia. Todos os quadrinhos você vai encontrar para todos os elementos essa mesma simetria. O símbolo, no caso do cloro, né? Cl, número atômico 17, nome do elemento e sua massa 35,45, representada pela letra A. Ok?
Bom, falando dos símbolos, o nosso próximo passo aqui, após essa revisão, nós vamos falar agora, como combinado, né, no início dessa aula, nós combinamos que nessa questão do Enem 2018, os temas por trás é tabela periódica. Acabamos de fazer uma revisão básica aqui do que é a tabela periódica, essa questão de decorar e tudo mais, os grupos, né, as famílias, séries ou períodos, que são sinônimos. Falamos de cada família, falamos também um pouco dos gases nobres, a simbologia, número atômico, massa, questão de elemento químico. E eu gostaria agora, no nosso próximo passo aqui, falar um pouco de um assunto não menos importante, mas eu gostaria de frisar muito, que é a questão da tabela periódica atualizada, ok? A tabela periódica atualizada é um tema novo e um tema muito fascinante dentro do Enem. Por quê? A tabela periódica ela sofreu atualizações, né? Hoje nós temos mais átomos novos. Claro que esses átomos são sintéticos, são feitos pelo homem em reatores, em super reatores nucleares, né? Mas nós temos a partir de 2016 uma tabela periódica onde o seu sétimo período foi completado com novos elementos, né, que eu vou estar comentando agora. Por ser um tema novo dentro da química e a ter uma nova descoberta, novos elementos, por ser uma coisa fascinante no mundo da química, isso pode estar sendo cobrado aí em provas futuras, vestibulares, principalmente já nesse próximo Enem agora de 2019, quem sabe, né, por ser um tema novo. Então, se você pegar, por exemplo, uma tabela periódica, eu vou pegar aqui de 2011, o que você percebe aqui? Você pode perceber aqui, ó, facilmente, aqui, ó, 2011, né, uma tabela periódica de 2011. Você percebe aqui que a partir do Copernício, né, o número atômico 112, a tabela periódica está o que aqui? Vazia, né? Não tem elementos químicos aqui. Isso é uma tabela periódica desatualizada aqui do ano de 2011. Então você percebe a diferença, né? E eu estou trazendo para você uma tabela periódica aqui, ó, atualizada. Então o que você percebe nessa tabela? Você percebe que ela tem, diferentemente da outra, né, que eu acabei de mostrar, você não tem aqui, ó, esse espaço aqui está vazio. Então o sétimo período, né, ou série que a gente comentou agora, você percebe que ele está faltando aqui, ó, o grupo P aqui, ó, 6 átomos, né? Nós vamos comentar sobre essa atualização agora. Aqui tem até o elemento 112, faltando 6. Então, pegando a tabela periódica atualizada, nós podemos perceber aqui a presença de 6 novos elementos químicos aqui: o nirrônio, fleróvio, moscóvio, livermório, Tennessee, organesson, ok? Completando aí o sétimo período da tabela periódica. Ficar muito atento a isso aí. Então, o que nós temos mais aqui a respeito disso, né? A tabela periódica desatualizada. Se caso você tem essa daqui, ainda dá para usar, mas é bom já começar a atualizar, porque isso aí é um assunto muito importante dentro da química, esses novos elementos químicos aí. Nós temos aqui, então, além desse tema novo, nós temos aqui que eu coloquei aqui uma notícia, né, aqui das redes sociais para mostrar que
como essa ciência está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e às vezes nós nem percebemos tão facilmente. Temos aqui uma notícia do Globo.com, G1, né, na página Ciência e Saúde, onde nós temos aqui tabela periódica recebe 2 novos elementos químicos. Isso foi no ano de 2011, onde houve atualização. Em 2011, então, houve atualização. A reportagem aqui diz que os elementos são feitos em laboratório e se desfazem em fração de segundos. E aqui eles deram o nome provisório desses elementos, unoquádrio e unohéxio, porque na época ainda não tinha um nome definido para eles. Mas esses elementos hoje já tem nome, né? É o elemento químico de número 114 e 116. Então, se você voltar lá, ó, na tabela periódica 2011, você não tem nenhum fleróvio e nenhum livermório. Na tabela atualizada aqui, eles estão aqui para você poder ver. É o 114 e o 116, o fleróvio, né, e o livermório. Então, a reportagem aqui, ela é clara, né? Uma reportagem aqui de 9/6/2011. Então, em 2011 saiu essa notícia aí, pela IUPAC até, né? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, um órgão máximo da química. Então, isso é um tema muito novo, muito bacana. Então, esses elementos que nessa época não tinha nome, em 2011, hoje já tem, né? O fleróvio, né? Número atômico 114, Fl, fleróvio, aqui com as suas massas, né? Com a massa dele, e o LV, livermório, também com a sua massa aqui, que hoje já tem nome. Aqui, inclusive, está até a configuração eletrônica desses elementos químicos, ok? Nós temos também aqui, não só essa atualização, temos outra atualização. Em 2016, a IUPAC, né? Eu falei com vocês sobre a IUPAC. Então, a IUPAC, ela é um órgão máximo da química, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É um órgão de extremo respeito dentro da química, que dita as regras que devemos seguir dentro dessa ciência central. Então, em 2016, a IUPAC divulgou 4 novos elementos que completou o 7º período da tabela periódica. Os elementos de número atômico 113, 115, 117, 118, com o trabalho, né, de cientistas japoneses, russos e norte-americanos. Então, tem um recorte aqui sobre uma reportagem, né? Até uma brincadeira mas é uma reportagem da BBC, onde mostra aí a descoberta, a síntese desses novos elementos. Então, os números atômicos 113, 115, 117, 118 corresponde aqui. Você tem aqui, ó, o nihônio, número atômico 113, naquela tabela de 2011 não tem. O moscóvio, né, número atômico 115. O tennessine e o organesson. Eles têm uns nomes um pouco estranhos, depois a gente vai acostumar, claro, mas esses nomes, eles são geralmente com relação à cidade, o nome do cientista que descobriu. Por exemplo, aqui eu tenho aqui que isso foi o trabalho de cientistas japoneses, russos e norte-americanos, né? Então, por exemplo, nihônio, ele leva o nome da cidade japonesa onde ele foi sintetizado. Acho que é Nihon, se eu não me engano, né? Moscóvio tem a ver com Moscou, né? Na Rússia, local onde o elemento foi sintetizado, porque nós temos aqui a participação dos japoneses, né? A participação dos japoneses, né? Dos russos e dos norte-americanos. O tennessine, ele está relacionado com a síntese lá nos Estados Unidos,
América do Norte. Parece que em Tennessee, né? Um local lá na América do Norte. Então deram o nome aí em homenagem a este local, a este Tennessee, né? Esta cidade lá. Oganesson está relacionado com o nome do cientista russo. O sobrenome do cientista tem alguma coisa a ver com Oganesson, tá? Então é isso aí. Esses elementos são criados, eu coloquei aqui essa observação, né? Esses elementos são criados pelo homem em superreatores, são transurânicos, radioativos, superpesados e instáveis, com tempo de meia-vida muito curto. Então, como está relatado aqui, são elementos químicos sintéticos, ou seja, são artificiais, foram criados pelo homem, né, em laboratório, em superreatores. Eles são extremamente radioativos porque eles têm um número atômico acima do polônio, né, número atômico 84. São transurânicos também porque eles têm um número atômico muito maior do que o número atômico, né, do urânio, né, todos eles. Eles são super pesados porque eles têm uma massa muito grande, muito alta. E essa característica partindo aí depois do Rutherfórdio, né, que é o elemento atômico 104. E eles, por serem radioativos, são estáveis, duram pouco tempo. Eles têm um período de meia-vida, um tempo de meia-vida muito curto. A aplicação desses elementos ainda é desconhecida, mas eles estão ligados de alguma forma com sistemas radioativos em aplicação de radiação, né? Sem aplicação comercial por enquanto. Ok? Então, esse tema é um tema novo, né? Isso aí é uma coisa fascinante para o mundo da química, essa descoberta desses novos elementos químicos, né? Essas reportagens aí fascinantes que vocês podem encontrar na mídia, nas redes sociais aí, sobre o completo, o complemento aí do 7º período, né, da tabela periódica. Então nós temos aqui o 7º período da tabela periódica completinho agora, né, a partir do Nihônio, Fleróvio, Moscóvio, Livermório, Tennessee, Oganesson. Ok? Então fique atento nesse assunto, dê uma olhada nisso aí. Provavelmente, quem sabe, no próximo Enem ou nos próximos vestibulares, provas aí, concurso de modo geral, pode estar sendo cobrado isso, porque isso dentro da química, isso é muito importante, é um assunto novo, né? E o Enem trabalha com esses temas muito, muito novos assim. Então essa revisão aqui está sendo bacana, porque tudo isso por trás de uma simples questão, envolvendo vários conceitos. A tabela de 2011, onde não tem o 7º período completo. As reportagens vocês podem encontrar outras também na rede social. E eu tenho aqui também uma parte onde eu tenho um cientista super feliz, né? Cientista japonês super sorridente aí, né? 4 novos elementos químicos descobertos. Aqui nesta foto ele está super feliz e está apontando justamente para o nihônio, né? Esse elemento que recebeu o nome aí em homenagem ao seu local de síntese, Nihon, no Japão. Então o cientista mostra aí, aponta para o elemento químico aí sintetizado por eles, né? Com muita felicidade aí e merecido por esse trabalho e descoberta, merecido por esses novos caminhos que estamos trilhando no mundo da química, ok? Então é isso, estudantes. Esta aula de hoje foi essa primeira parte do curso da revisão. Eu espero ter ajudado vocês aqui e a gente vai continuar na próxima aula, porque senão o vídeo fica muito extenso e cansativo também.
Próxima aula a gente continua falando sobre outros tópicos e assuntos que estão envolvidos nessa questão. Propriedades periódicas dos elementos, distribuição eletrônica de Linus, utilizando o diagrama de Linus, né? E essa questão também aqui eu gostaria de frisar, já decorou os 4 9 elementos da tabela periódica. Isso aqui é só uma brincadeira, a gente não trabalha mais com essa coisa de decorar. A tabela periódica é uma ferramenta muito importante, porque senão o estudante pensa, poxa, já era difícil, agora eu tenho mais 6 elementos, né? Ou seja, a partir de 2016 eu já tenho mais 4 elementos para ter que decorar. Nada de decorar. Tabela periódica é isso aí. Você precisou, você vai lá e olha as informações, porque as informações estão todas lá, desde o elemento hidrogênio, né, que é o número atômico 1, chegando ao elemento de número atômico 118 agora, que é o organesson. Então é isso aí. Se você gostou, deixa o seu curtir. Eu espero ter te ajudado. E não se esqueça de assinar o canal, porque nós teremos a continuação desses vídeos. Teremos a parte 2 ainda, porque nós temos muita coisa para falar, inclusive distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? Por trás desta questãozinha simples aqui do Enem, mas bem feita, tá bom? No mais, que a massa vezes a aceleração esteja com todos vocês. Felicidades, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.